Olá, meu nome é Gabriel Tanner. Eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Plataforma Habilitante para a Melhoria do Espaço de Estudo da Criança. Trazendo um pouco de contexto, esse artigo se baseia em uma situação de pandemia do Covid-19 que instaurou ali um ensino remoto, né, devido ao isolamento social. Isso começou em 2020, no início de 2020, e acabou acarretando em algumas dificuldades, principalmente em famílias vivendo algum tipo de vulnerabilidade social, famílias de baixa renda, como por exemplo a dificuldade em acesso à internet, a dificuldade em não ter um espaço adequado de estudo para as crianças que acabaram sendo obrigadas a terem que fazer o estudo, né, fazer as atividades escolares em sua própria residência. E aí isso desencadeou a necessidade de repensar esse espaço de aprendizado dentro das habitações. E para isso, então, esse artigo trouxe o objetivo de explorar diversos caminhos que pudessem viabilizar a proposição desse espaço de estudo mais adequado às crianças que estivessem presentes aí nessas famílias de baixa renda. E para isso, tivemos uma parceria com a empresa Proposta Verde, situada no Rio do Sul, em Santa Catarina, que propôs esse desafio. E aí, como fundamentação teórica, nós trouxemos três principais conceitos: o EDAD, seria a educação através do design, que é uma proposta pedagógica que vai explorar ferramentas e atividades do design como orientação de aprendizagem para as crianças. Trouxemos também o Open Source como uma fonte de inspiração e criatividade, projetos abertos que as crianças poderiam consultar durante o processo para encontrar soluções já existentes e se inspirar nisso. E o Learning by Doing, que seria o aprender fazendo, né? Então, inventado ali pelo filósofo John Dewey, que vai destacar que a educação, para realizar os seus fins, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, ela deve se basear na experiência, né? Então, juntar a teoria e a prática. E após desenvolvermos três alternativas, a alternativa escolhida pela empresa Proposta Verde foi essa, que se resume em 5 passos, basicamente, 5 atividades. Ela acontece de forma remota e desassociada das atividades da escola e facilitada pelos facilitadores da Proposta Verde, em conjunto com os próprios pais que vão orientar as crianças em casa. Então, a primeira atividade é uma reflexão sobre o problema em si, do espaço de estudo em suas casas, né? A segunda atividade é através de um kit que elas vão receber de palitos de madeira e massinha, elas criarem mockups em escala dessas ideias que elas vão ter sobre como resolver esse problema. Depois, a partir dessas ideias que elas tiveram, os designers da Proposta Verde vão pesquisar projetos já existentes que podem construir essas ideias que elas prototiparam, com os materiais disponíveis também. E daí, por fim, eles constroem, então, essas soluções que os designers criaram e enviam para casa das crianças para que elas montem esses kits modulares em escala real e depois, por fim, elas façam uma avaliação ali, com a ajuda dos facilitadores também, sobre todo esse processo para elas aprenderem também com o processo e não só com a solução que elas criaram. Então, a gente teve aqui como resultado um mapa de um sistema que vai mostrar a interação entre os atores para que essa alternativa funcione, né? Os atores envolvidos nesse sistema. Então, a gente tem ali a proposta verde e a criança interagindo tanto como trabalho, fluxo de trabalho, como fluxo de informação, né? Porque a criança vai estar em constante troca ali para a proposição dessa solução. Temos os pais que vão dar suporte para a criança, temos a empresa de logística que vai fazer o transporte desse material, o designer que vai participar desenhando e produzindo os projetos das crianças, vai ter como fonte de inspiração os projetos open source e algumas empresas patrocinadoras para ajudar a viabilidade financeira do projeto. Então, como conclusão, a gente tem que a alternativa selecionada e todo o estudo desenvolvido nesse artigo tenta trazer a criança como protagonista no processo de criar uma solução para o próprio problema que ela está vivendo, desenvolvendo ali todo um conhecimento de solução de problemas, de pensamento criativo, pensamento crítico, né? Para que ela também possa aplicar essas habilidades em outros problemas que ela venha a viver durante a vida dela. Então, a gente traz a criança como parte da solução também, não só parte do problema. E essa alternativa tem como foco principal ensinar a criança, então, a solucionar os problemas de forma mais sustentável
né, e utilizando essas ferramentas do design e do aprender fazendo e do open source nesse processo.